A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Eu peço a Ti, Senhor, nos guie nesta leitura, Pai, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Hoje, como vocês podem perceber, estou um pouquinho mais distante, porque eu gosto de olhar olho no olho quando a gente conversa. E com o celular muito perto eu não consigo. E como eu estou falando baixo devido, à enxaqueca, então hoje eu estou gravando com o microfone, né? A gente vai aprimorando, né? Deus vai nos dando a direção de como vai fazendo. E eu fiz o teste aqui, ficou bom. E vocês me digam aí se por um acaso ficou, como ficou aí, se o som tá bom, se não tá, né? Se a imagem tá boa. Aliás, a imagem não faço questão não, porque a imagem não tem necessidade nenhuma. Só me perdoe um minutinho. Como eu disse a vocês, a cabecinha meia desmiolada, então de vez em quando eu faço uma pausa aí para poder me encontrar. Mas assim, é porque há pouco tempo, assim, de um mês, eu tinha feito o exame oftalmológico, estava tudo direitinho, mas um mês depois eu já percebi diferença na visão e fiz o exame de novo e deu a visão para perto 1 grau. Imagina só, em um mês teve uma diferença tremenda. Então, assim fica mais fácil para a gente poder conversar, né? Porque eu gosto de conversar olho no olho, né? Eu quero que você que esteja aí me vendo, se estiver me vendo, que você sinta que eu esteja olhando para você, que eu esteja conversando com você, né? Que essa palavra é para você. Afinal de contas, Deus nos deixou a palavra dele para todos nós. Então, sim, essa palavra é para você, é diretamente para você, para que você entenda que Jesus te ama, independente do que aconteceu em sua vida, independente do que você passou, independente do que você está passando. Jesus te ama e Ele quer entrar na sua vida, Ele quer te guiar, Ele quer te proteger, Ele quer cuidar de você. Você só precisa permitir isso, tá? Então a gente vai lembrando que estamos na segunda leitura, né, da Bíblia e estamos no livro de Gênesis. Perdão, gente, é que o celular deu um probleminha e eu tô gravando de novo, então por isso que vocês estão me vendo um pouco cansada. Capítulo 18. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta, na tenda, no calor do dia, e levantou seus olhos e viu 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Nossa, mas por que Adão fez isso? Por que Abraão fez isso? Porque os filhos de Deus, né, os servos de Deus, eles reconhecem os outros, eles reconhecem seus irmãos, né? Então, os filhos de Deus reconhecem seus irmãos. Então, naquele momento, Abraão viu que eram servos do Senhor ali. Por isso, ele foi imediatamente ao auxílio desses servos do Senhor para alimentá-los, né, para refrescá-los, para ajudá-los no que fosse necessário. E a gente continua no versículo 3. E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passarei adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram assim:
faze como disseste. E Abraão apressou-se em ir ter em casa com Sara a tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão até as vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu-a ao seu servo, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga, leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. Ele estava em pé junto deles, debaixo da árvore, enquanto comeram. E disseram: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ela está na tenda. E disse: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado os costumes das mulheres, né? Os costumes das mulheres é o quê? A menstruação, que está cada vez mais jovens, né? Antigamente eram adolescentes, quase adultas, que tinham a menstruação pela primeira vez. Hoje são as meninas, né? Você vê as meninas cada vez mais jovens menstruando pela primeira vez e começando a vida sexual também muito cedo, né? Não só começando a vida sexual muito cedo, como também começando na bebida, no cigarro, começando nas drogas também muito. Aliás, isso não precisa nem ser cedo nem tarde, não devia começar de jeito nenhum nas drogas, né? Mas se envolvendo de alguma maneira, direta ou indiretamente, nas drogas, e o que acaba provocando é o quê? Gravidez, doenças, né? Elas não pensam nisso, acabam fazendo, né? Acabam tendo relações, muitas vezes estão alcoolizadas, ou seja, nem lembram de usar proteção, principalmente a camisinha, que protege além das doenças, né, protege da gravidez, e é o que a gente acaba vendo muito por aí, é o que? Se fosse deixada nos orfanatos, ainda não é o certo, mas ainda vai lá. O problema é que muitos ficam na rua, acabam sendo expulsas de casa, essas meninas grávidas, têm a criança na rua e coloca a criança para ficar pedindo esmola na rua, né? Infelizmente acontece muito isso. Nós temos que orar pela nossa juventude e orar muito, porque nossa juventude está perdida. E a gente continua aqui. E assim, pois riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda prazer depois de haver envelhecido, sendo também meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo na verdade que darei eu à luz, ainda havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque riste. Olha só, né? A benevolência do Senhor, porque ele permitiu, mesmo sabendo que Sara mentiu, porque Sara ficou naquela, falou: nossa, eu já sou velha, já não tenho a menstruação, já não tenho nada, né? Então, fisicamente, aos olhos humanos, realmente era impossível ela engravidar. Mas, como a gente sempre fala, que a gente faz o possível, né? E Deus faz o quê? O impossível. E exatamente foi aqui que Deus agiu. E a gente continua no versículo 16. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra?
porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim. Caso contrário, eu saberei. Então viram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Imagine o pensamento de Abraão naquele momento ali, pensando consigo, falando: oh meu Deus do céu, o que vai ser de Ló? Porque Sodoma é um povo obstinado, é um povo maldoso ali, não tem quem se salve ali, né? Ele mesmo conhece a cidade, embora o povo clame, mas o povo clama, mas não quer andar nos caminhos do Senhor, né? O povo pede ao Senhor uma bênção, mas não quer andar nos caminhos retos. Eles querem continuar praticando a maldade, né? E ele estava preocupado, obviamente, com Ló, seu irmão e sua família, né? Então, o que Abraão pensa? Falou: opa, vamos conversar com o Senhor, com o mestre, né? E aproximou-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, o destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faça tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não farias justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da terra, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltar 5, destruirá por aqueles 5 na cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura lhe achar 40, disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire comigo, se ainda eu falar, se porventura se acharem ali 30, e disse: não o farei se ali achar 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20, e disse: não a destruirei por amor dos 20. Mas disse: ora, não se ire o Senhor, se ainda só mais uma vez eu te falo, se porventura ali se acharem 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e ele voltou ao seu lugar. Agora me diga, por que Abraão debateu, vamos dizer assim, com Deus, né? Porque, convenhamos, né? Abraão, ele foi ousado aqui, né? Não foi? Imagina só ele chegar a Deus e falar: opa, calma aí, o senhor vai destruir a cidade? Mas e aí? E se tiver algum justo na cidade? O senhor vai destruir junto também? Então, colocou uma dúvida nos atos de Deus, né? Quem é Abraão para falar uma coisa dessa? Então ele foi ousado, né? Ele fez tudo isso, obviamente, por interesse próprio, né? Pelo irmão dele, que estava com a família lá. Ele sabia que era um povo obstinado, né? Ele tentou ao máximo para que pudesse proteger ali o seu irmão. Mas ele foi ousado. E essa ousadia vem de onde? Essa ousadia vem porque
ele anda nos caminhos do Senhor. Ele é servo do Senhor. Tudo o que ele faz é pensando no Senhor, seguindo as ordenanças do Senhor, né? Ele não deixa para depois, quando o Senhor pede alguma coisa. E quando ele vê, no caso, que ele viu os servos ali do Senhor, que, como eu disse, eles reconhecem, né? A gente reconhece nossos irmãos, e ali no caso, nesses casos, quando vê peregrinando, ou seja, quando vê servos andando assim, sabe que esses servos têm missão. Por isso, prontamente, eles já vão atendê-los para fortificar esses irmãos. Porque normalmente a peregrinação muitas vezes é longa, às vezes vai de uma cidade para outra, às vezes anda várias cidades até chegar em seu destino. Então, Abraão, ele sempre esteve no caminho do Senhor. Em todo momento, ele procurou fazer o que Deus quis e nunca questionou Deus em nada, né? Ele tinha intimidade com Deus, ele tinha proximidade e intimidade com Deus. Por isso essa ousadia de conversar com Deus, de dizer, né, peraí, Senhor, calma aí, o Senhor vai destruir a cidade, mas e se de repente tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir mesmo assim? Colocando uma dúvida na cabeça do Senhor. Imagina só, colocando uma dúvida na cabeça de Deus. Então, lógico que Deus já sabia que Adão ia falar isso e Deus já sabia qual ia ser o final, né? Porque Deus é onisciente, ou seja, ele sabe de tudo, né? Inclusive das nossas respostas. Quando ele vai fazer pergunta, ele já sabe das nossas respostas. Ele faz de tudo para quê? Para que a gente mude quando a gente está no caminho errado. Quando a gente tem que tomar uma decisão, por exemplo, ele sabe que a gente vai tomar uma decisão errada. Mas se nós estamos no caminho dele, ele vai achar uma forma de nos mostrar o caminho certo para que a gente siga o caminho certo. Essa é a diferença para quem anda com Deus. Então, andando no caminho certo, andando com o Senhor, não tem como perder a guerra. É sempre vencer e vencer. Ele nos garante a vitória. Por que ele nos garante a vitória? Porque ele luta por nós. A nossa guerra aqui não é terrena, não é carnal. Isso aqui o verme come, né? Nós viemos do pó. Lembra-se, fôlego de vida nos tornou alma vivente. Isso pertence a Deus, não pertence a nós. Então, para que esse fôlego de vida realmente seja transformado, para que ele tenha a vida que realmente Deus preparou, que é a vida eterna, lá no reino do Senhor, aqui, a terra aqui é uma preparação para nós. É uma preparação, é uma prova, vamos dizer assim, é uma prova de fogo. É uma prova de fogo, porque aqui, como diz, né, na própria Bíblia, no mundo jaz o maligno, ou seja, o mundo pertence ao maligno. Aí você pensa assim, fala, nossa, mas tem tanta maldade no mundo e tal. Realmente tem muita maldade no mundo, porque o mundo pertence ao maligno. Então nós temos que lutar, né? Todos os dias dentro de nós é uma briga entre o bem e o mal, porque a nossa natureza é maldosa, né? Lembre-se, nós lemos aqui em uns capítulos anteriores, que eu não vou me lembrar em qual, que fala que a maldade vem na meninice, né? O próprio Deus fala isso, a maldade vem na meninice. Então, a gente já nasce com ela, nós somos nascidos do pecado. O único ser humano que não teve e nunca terá pecado é Jesus Cristo. Ele foi o único que veio em carne
e não teve pecados, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo, ele não foi concebido pelo pecado. Então, Adão pecou, Adão e Eva, eles pecaram, né? Principalmente Adão, né? Porque é pelo homem, né, que se refere. Então, Adão pecou, nós morremos, né? Ou seja, perdemos a eternidade. Então, morremos, somos mortais. Então, Jesus morreu e ressuscitou, ou seja, também nós ressuscitaremos, né? Ele nos deu a oportunidade de ressurreição. Ele nos redimiu de nossos pecados para que possamos ser ressuscitados no dia de sua próxima vinda, aqueles que forem julgados salvos, né? Que isso seja bem claro. Inclusive a palavra diz que se dependesse de Deus, todos nós iríamos para lá. Mas não seria justo, né? A pessoa passou a vida inteira maltratando a outra, matando um e outro, atirando para tudo quanto é lado aí, e de repente ir parar no reino de Deus com aquele que viveu a vida inteira ajudando as pessoas, ajudando ao necessitado e tal. Não seria justo isso, né? Então, por isso mesmo. Então, aquele que se arrepender de seus maus caminhos, né? Se arrepender verdadeiramente. E assim, uma coisa que isso é meu, gente, tá? Pessoal, na Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala de você se arrepender de coração. Mas assim, ao meu ver, você se arrepender de coração é que se você fez uma coisa errada, por exemplo, contra a lei, se você fez uma coisa contra a lei, então você tem que pagar por esse erro. Por quê? Porque se você magoou alguém, por exemplo, e você se arrependeu dos seus pecados, você tem que pedir perdão para essa pessoa, para garantir a salvação no céu. Então, se você infringiu a lei, você também tem que pagar pelos erros que você cometeu. Então tem tudo isso. Então, me arrependo dos meus pecados, pronto, estou salvo. Não, não é isso. Você tem que se arrepender de coração, de corpo, alma e coração, e pagar pelos erros que cometeu. Você tem que pagar aqui na terra pelos erros que cometeu. Você roubou alguém, restitui, né? Você ofendeu alguém, peça perdão, de coração, obviamente. Você matou alguém, obviamente não tem como ressuscitar, mas se entregue à polícia, confesse o assassinato, né? Confesse o assassinato e leve a punição adequada para isso. Lembre-se que Deus diz que nós devemos cumprir a lei dos homens, contanto que ela não vá contra a lei de Deus. Então, não adianta você falar, eu me arrependo dos meus pecados, mas tudo aquilo que você já fez na vida de ruim, todas as pessoas que você maltratou, que você roubou, que você matou, que você ofendeu, que você ficou tudo no passado? Foi esquecido? Então você destruiu uma família inteira, né? Você matou, por exemplo, um pai de família e com isso uma família inteira sofreu, obviamente, e agora você se arrependeu, aí você esqueceu aquela família, né? Apagou. Então, isso é no meu pensamento, né? Isso é no meu pensamento. Eu falo, não. Então, pera lá. Eu errei. Então, eu fiz isso, tá? Me arrependo. Então, eu vou atrás dessa família, vou procurar ajudar, vou confessar o meu erro e assim vai indo, entendeu? Não é só simplesmente me arrependo e me entrego ao Senhor, né? Mas isso é aos poucos, porque Deus que vai tocar no teu coração e Ele vai lhe mostrar o caminho certo. Aquele que realmente é tocado pelo Senhor, Ele mostra o caminho verdadeiro. Porque tem muitos aí dizendo, a palavra de Deus diz que no dia da salvação muitos dirão, Senhor, Senhor, né, expulsamos demônios em teu nome, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. E Ele responderá, não vos conheço. Então tem muitos aí se dizendo pastores,
mas na realidade está olhando para o próprio bolso, tá, gente? Então, não se iluda com o que você está vendo por aí, só porque está na TV, só porque está não sei aonde, só porque está fazendo um show. Gente, o que manda mesmo é isso aqui. É o que manda, tá? Não é placa de igreja, não é pastor, não é padre, não é bispo, não é papa e não sei mais o que, desculpa que eu não conheço nomes de liderança, não é nenhum tipo de liderança religiosa que manda, não. O que manda, quem manda é Deus e a palavra dele está aqui. Então, qualquer dúvida, leia. Se alguém falou alguma coisa para você e você ficou sem entender, vai no Google, escreve o que a pessoa falou e coloca na Bíblia. Aí lá ele vai te dar todos os textos bíblicos referente àquele assunto e faça a pesquisa para você poder tirar a sua própria conclusão. E se você já congrega, né, se você já frequenta a igreja, você pode procurar também outras pessoas e tal. Mas é que às vezes até é o próprio pastor que fala algo que te deixa com a pulga atrás da orelha, né? Então, você faça essa pesquisa em casa. Mas, primeiramente, peça a direção de Deus. Sempre, sempre agradeça ao Senhor e peça a direção de Deus para tudo, 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 tudo. Lembre-se, Deus 24 horas por dia em sua vida. Enquanto você tiver Deus em sua vida, a salvação está garantida, a liberdade está garantida. O fardo de Deus é leve, lembra? Aquele peso todo saiu. Então, ande nos caminhos do Senhor, porque tudo coopera para o bem daquele que crê. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o teu poder na vida dela, Senhor. Purifique-a, Pai, de tudo que não lhe pertence, Senhor. Tire esses pensamentos ruins, Pai. Tire esses sentimentos impuros, Senhor. Tire toda a mágoa, todo o ranço, toda coisa ruim, Pai. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, toque em sua família, Pai. Toque em sua vida profissional, toque em sua mente, toque em seu psicológico, Pai. E principalmente, Pai, toque em seu espírito, Senhor. Abra os seus olhos espirituais para que ele possa ver à sua volta o que está acontecendo e assim tomar o rumo certo, Pai. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam direcionando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço pelos Teus filhos, Pai. Necessitamos de Ti, de Tua presença, Senhor. Necessitamos de Teu conhecimento, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.